Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de janeiro de 2013, quarta-feira. O verbete de número 2533 tem 5 páginas, 44 logias e 6 máximos. O tema é intermissivista obnubilado. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi a professora Bárbara, que está aí muito bem assessorada. Definição. O intermissivista obnubilado é a consim homo-mulher, ex-aluna de curso intermissivo pré-ressomático, sem lucidez sob a proex pessoal, em busca incessante de algo para preencher o vazio emocional e existencial, vivendo auto-mimese desnecessárias e caindo em mata-burros evitáveis. A autopesquisa promovendo mudanças de padrão pensênico. A grupo-pensenidade proexológica permitindo as reciclagens necessárias. A falta de lucidez quanto à proex pessoal. A limitação da visão à intrafisicalidade. As atitudes impulsivas. A busca pelas aventuras, a zona de conforto da solidão, a satisfação imediata, o vício em adrenalina, o ato de beber, a dependência de cigarro, o ansiosismo, os altos níveis de toxidependência, a obesidade, as religiões obnubiladoras, o belicismo tornando-se fato comum, a crescente necessidade de chamar atenção para si, as carências infantis. O heteroassédio cronificado, a melex, o predomínio do psicossoma sobre o mental-soma, as afinizações patológicas diminuindo a lucidez extrafísica do intermissivista, a sinalética energética parapsíquica pessoal, elucidando intrusões assediadoras, a reurbanização extrafísica resgatando amigos do passado, a reurbex oferecendo oportunidades evolutivas à consciência. Na argumentologia, tem o tópico da taxologia, com 6 tipos de grupos patológicos capazes de predispor posturas antiproexológicas na consim intermissivista obnubilada. Tem também o tópico da identificação, com 6 traços possíveis de serem atribuídos à consim intermissivista, homem ou mulher, podendo ajudar na identificação do ex-aluno do curso intermissivo na socim patológica. Também tem o tópico da terapeuticologia, com 7 atitudes ou ações para a consim intermissivista ampliar a lucidez quanto à autoproex e assumir a responsabilidade perante o grupo evolutivo. Na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Consim multívola, curso intermissivo, função do intermissivista, desviacionismo e intermissivista inadaptado. Agora, a frase enfática ela está perfeita. O intermissivista obnubilado abdica das responsabilidades perante o grupo evolutivo, criando lacunas na função assumida no curso intermissivo para a consecução da max proex grupal. Você, intermissivista lúcido, procura identificar os intermissivistas obnubilados? Realiza algum movimento para ajudá-los na viragem evolutiva? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Autossabotagem, automimese, antiproex, autoassédio, desviacionismo. Mediocrização, confusão, lucidez, melim e fuga. Responsabilidade, retropensenidade, patopensenidade, superficialidade, intrafisicalidade. Irracionalidade, instabilidade, intermissiologia, intienciologia e parapatologia. Aqui é intencionologia e parapatologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é antitecnologia, são 3 páginas. O argumento é paratecnológico.
Ele tem 92 itens, tem 4 contrapontos e tem 2 megapensene trivocabulários. Professor, as logias da Conscienciologia embasam o processo da vida humana. Estou em processo de desintoxicação das minhas patologias. Sei que não vou criar asas e sair voando, mas tenho real noção da necessidade de reciclar para sair do processo de rastejamento. Sou fumante, homossexual, bebo e gosto da cantora Maria Bethânica. Ela é baratosférica. Atualmente estou em contato diário com a Conscienciologia e tenho obtido resultados na vida prática. Tenho condições de me envolver para ser pré-intermissivista antes de dessomar? Tudo indica que sim, mas não tem problema nenhum, vamos melhorar isso aí. Agora, quanto a Maria Bethânia, parece que tem muita gente que gosta dela, não é só você, não. Se nós, na vida intrafísica, temos uma forte intuição ou pressentimento de que alguma coisa irá acontecer, esse aviso nos é dado por alguma consciência que quer nos alertar para algum fato que irá acontecer, ou essa intuição é alguma lembrança de informações que tivemos no período extrafísico em relação a fatos que irão acontecer em nossas vidas. Poderia diferenciar a intuição do pressentimento? Sim, tudo isso que você está falando é possível. Agora, o caso todo é anotar tudo e ver os fatos, como é que acontece. Os fatos vão orientar o prosseguimento da sua pesquisa, da sua investigação. Anota tudo e começa a fazer associações de ideias com o material que você vai ter. Poderia comentar alguma coisa sobre pessoas que se dizem videntes, ao exemplo dos cartomantes? Qual a veracidade desse tipo de atividade? E qual o tipo de consciência que auxilia essas pessoas nesse tipo de processo? Não, a maioria de todo esse povo aí é guia cego que trabalha com essa turma. Essas pessoas usam aquilo que nós chamamos de muleta parapsíquica. Negócio de ler a mão, de olhar uma carta, de olhar pêndulo, tudo isso é muleta. Se a pessoa tem parapsiquismo, ela não precisa disso. Ela pode dispensar. Isso tudo é uma parafernália da moldura. O que interessa é o conteúdo daquilo que se vê. Na tertúlia de ontem, reparei em muitas abordagens acerca do entrelaçamento espontâneo das pessoas estranhas na vida intrafísica, derivado de situações mal resolvidas em existências anteriores, no sentido de que a vida une as pessoas mais variadas com passado grupo kármico em comum. Fiquei pensando qual seria o mecanismo automático que é a vida, da vida. Acredito que seja o padrão energético de cada indivíduo, mas gostaria que o professor aprofundasse mais sobre esse assunto. Não, a coisa mais séria que tem na vida, o que interessa mesmo, o nó gordo, o olho do furacão, é a intenção da pessoa para ver o que ela vai fazer na interassistencialidade. Nesse nível evolutivo nosso aqui, todo mundo está aqui para ajudar uns aos outros. Isso é a interassistencialidade. Pensa sobre isso, que você vai ver o aspecto cosmoético para criar aquilo que nós chamamos de CGC, que é o seu, vamos dizer, todo aquele código pessoal de cosmoética seu. CGC, PC e CGC. O CGC é o grupal. Professor, segundo a Folha de São Paulo de ontem, terça-feira, o governo Dilma apoia a manobra que adia a posse de Chaves por até 180 dias. Além de todas as mazelas que nós sofremos com impostos estratosféricos, maracutaias políticos, esse ato é uma vergonha. Quando deixaremos de agir sem cosmoética como nação? Tudo isso não está criando interpretação grupo kármica coletiva? Realmente, o que é que o governo tem que ver com isso? Lá é outro país, é outra Constituição. Como é que é isso? Eu também não sei disso, eu não vi nada disso. Agora, se o governo Dilma está apoiando manobra que adia a posse de Chaves. Pois é. Mas agora, o que é que nós temos que ver com isso? Professora Bárbara, poderia ampliar em Fatologia, página 1, final da 6ª linha, a ausência de rotina? Bom, boa tarde a todos. A questão da ausência da rotina está na questão da desorganização do intermissivista obnubilado. Ele não cria uma rotina útil.
Então, ele não tem uma rotina que possa ajudar nessa auto-organização consciencial que ele precisa para fazer essa viragem. Isso também tem muito a ver com a questão do assédio que ele vem sofrendo, do grupo patológico, que já predispõe uma desorganização, tanto na questão intrafísica, quanto na questão energética, parapsíquica e por aí vai. Também na fatologia, página 1, nona linha, a instabilidade palpável. Sim, aí também está a questão da falta de controle emocional, energético, então a consciência ela fica instável e essa instabilidade ela é palpável. Eu coloquei também as mudanças de humor, as certezas frágeis, isso tudo está relacionado à questão do heteroassédio cronicificado, dessa automimese nesse grupo patológico, então a consciência ela realmente fica numa instabilidade holossomática, ela pode ficar doente, ela tem instabilidade energética, ela atua muitas vezes como assediador dentro do grupo, porque ela está doando aquelas energias para o grupo patológico, ela tem uma instabilidade parapsíquica, ela tem pode ter constantes projeções baratosféricas, e isso tudo causa essa instabilidade, essa falta de mudança de humor e por aí vai. A paradoxologia, página 2, primeira linha. O paradoxo da consciência intermissivista, destemida, tornar-se com fobias. Ela, no caso, ela é destemida no extrafísico, porque ela fez o curso intermissivo, ela se responsabilizou com o grupo, ela foi lá, programou uma vida intrafísica para ela, dentro dessa questão da Maxi Praxis grupal, ela está toda comprometida. Ela teve esse destemor extrafísico para fazer o curso, para se comprometer, para revisar algumas questões das vidas anteriores dela. E aí chegou, quando ressomou, veio para a vida intrafísica, ela teve essa fobia da responsabilidade que ela mesma assumiu. Então ela começa a dar para trás, literalmente. Ela começa a ter medo da responsabilidade que ela assumiu, e aí deixa literalmente o grupo na mão. A verbetógrafa. Não é um contrassenso o ex-aluno de curso intermissivo se tornar obnubilado na intrafisicalidade? Qual, em sua opinião, a causa básica de tal fato? É por isso que está em paradoxologia. Realmente é um paradoxo. Mas é um paradoxo que acontece muito. Hoje mesmo, durante a mini tertúlia, perguntei para o professor Valdo a questão se tinha alguma consciência do pandeiro que não conseguiu chegar na conscienciologia. Ele falou, tem muitas. Então, citei que participaram de uma Comunex com debates super avançados, ideias avançadas, não conseguiram chegar. Então, os cursos intermissivos também acontece muito. O que a gente pode fazer, e aí a ideia do verbete é essa, os intermissivistas lúcidos, no caso a gente que está aqui lúcido, é ir atrás dessa turma que está obnubilada, que é a nossa responsabilidade com eles. Então a gente não pode deixar ninguém para trás, é ir atrás e analisar de consciência por consciência qual a melhor forma de desobnubilá-la, qual a melhor forma de que ela crie lucidez para esse processo. Eu quero dizer claramente que o Arlindo e o Adélio não tem nada a ver com obnubilação. Tá certo? Estou esclarecendo bem. Agora, na fatologia, página 1, oitava linha, poderia falar sobre as autossabotagens? Sim, as autossabotagens, e também logo em seguida tem as autojustificativas patológicas, né? É que muitas vezes a consciência ela se insere num determinado grupo e ela tem atitudes que ela sabe que são erradas, que não condizem com o temperamento dela, mas ela entra mesmo assim. Numa questão de aceitação do grupo, de afinidade com o grupo, ela começa todo nesse processo dessas posturas prejudiciais, patológicas, e vai nessa constante autossabotagem. Ela, no dia seguinte, um exemplo básico, a pessoa bebeu muito no dia anterior, fez um monte de besteira, no dia seguinte acorda com aquela famosa ressaca moral e tenta entulhar aquilo tudo para algum canto que ela não vá lembrar, que ela não precise lidar com aquilo, e continua bebendo muito e continua fazendo as atitudes prejudiciais e tendo as ressacas morais, e por aí vai. Na paradoxologia, página 2, poderia detalhar o mecanismo de atuação
No surgimento dos dois paradoxos citados, ela acabou de citar, qual o mecanismo de atuação no surgimento disso? Desses paradoxos do... Os dois que ela acabou de falar, né? Sim, da consciência emissivista lúcida se tornando obnubilada, né? Bom, tem muita questão do restringimento na intrafiscalidade, que a gente já perde os cons, e inclusive eu coloquei na definologia o que seria mais ou menos o mecanismo de como isso acontece, né? A gente ressoma, perde a lucidez, mas tem aquela sensação de que tem alguma coisa para ser feita, né? Aquela famosa pulguinha atrás da orelha. E fica com essa sensação e sai buscando alguma coisa, tentando achar o que é para ser feito. E nessa busca pode ser que se acabe esbarrando com alguns antigos grupos, antigos amigos, que a consciência pode ter superado já em outras vidas, mas que se afiniza e acaba voltando e tendo as automimeses, ou seja, revivendo as questões com esse grupo. Em Parafatologia, página 2, o segundo e o penúltimo itens. Poderia ampliar o heteroassédio cronicificado e a reurbanização extrafísica, resgatando amigos do passado? Sim. A questão do heteroassédio cronicificado é que esse encontro com esse grupo, até porque, como é uma automimese, esse grupo já se conhece há muitas vidas, há muitos séculos, ele também tem um movimento extrafísico. Então, a reunião do grupo também faz uma reunião dos amigos extrafísicos, no caso, os assediadores extrafísicos do grupo. Então, a consciência ela volta para esse grupo, ela começa várias atitudes patológicas, prejudiciais, ela está desviando completamente daquilo que ela programou previamente no curso intermissivo. E aí começam os autoassédios, que possibilitam os heteroassédios, e esses heteroassédios vão ficando cada vez mais presentes nas posturas da consciência, porque ela está se auto-sabotando, ela está dando autojustificativas patológicas, ela está cada vez se inserindo mais naquele processo com aquele grupo, em vez de estar seguindo o que ela programou previamente. Então, isso causa um heteroassédio cronicificado muitas vezes. Em relação à reurbanização, como a reurbanização, estão ressomando várias consciências que estavam há muito tempo no período intermissivo. E essas consciências, muitas são nossas amigas do passado, consciências que a gente não via há muito tempo. Então agora a gente está tendo a oportunidade de reencontrá-las. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, porque depende da maturidade da consciência, né? No caso do intermissivista obnubilado, isso é péssimo, porque ele está reencontrando os amigos do passado que estão predispondo posturas ainda mais negativas e posturas como no caso podem ter sido vítimas e algozes, ela começa a piorar ainda mais, intensificar essas autossabotagens. Agora, para o intermissivista lúcido, isso é uma oportunidade única, porque a gente está encontrando consciências que a gente não via há séculos, que a gente está podendo finalmente resolver essas questões com elas. A verbetógrafa, em Estrangeirismologia, página 1, poderia nos explicar como funciona o demi-jour da lucidez do intermissivista? Sim. O demi-jour significa meia-luz, né? Uma penumbra. Seria a meia-luz de lucidez. Seria a meia-lucidez, aquela penumbrinha. Que está no lusco-fusco. Exatamente, o lusco-fusco da lucidez do intermissivista. No verbete do BAC, página 17, em argumentário, poderia comentar o item objetivologia? Aqui eu digo o seguinte: tudo na vida depende do objetivo da técnica empregada. Grandes obras ou empreendimentos físicos não significam em si boas ações cosmoéticas. Importam os resultados evolutivos. Vale estar atento aos objetivos. O cirurgião corta e costura somas. Contudo, não é açougueiro nem costureiro. As palavras revelam as teorias. Os atos demonstram as vivências. A paralucidez expõe as paravivências. O caráter é a força paracerebral, o mater pensene, o megatrafor, o temperamento e a vontade, conjunto de qualidades único que segue sempre com a consciência. Falar com esclarecimento, discernimento e corona o chakra
é sempre superior a falar em consolação, pieguice e cardio chaco. Deve-se informar que quem entende, com quem entende, é melhor buscar a fonte do que seguir a corrente. Os excessos da consciência são seus maiores inimigos. As pessoas estão se tornando centenárias porque o número de antídotos tecnológicos aumentou em várias áreas da vida intrafísica. Olha, aí eu acho que está mais do que claro, né? Eu li mais ou menos tudo que está aí, dando uma indicação da situação. Agora, no verbete aqui no complemento, por favor, comente e expanda o item descrenciologia. Olha, aqui nós estamos falando o seguinte: o princípio da descrença recomenda que as personalidades humanas somente admitam o que experimentam, pessoalmente, eliminando a autovivência de achismos e suposições, ou apenas ouvindo e lendo. Tais neovivências pragmáticas ou teáticas reciclam a antiga vida animal do ser humano primata, indicando as reciclagens existenciais são as ressex, e principalmente as reciclagens interconscienciais são as recins. Se a natureza supera a educação, a solução é o parapsiquismo. Se os costumes superam a lei, a solução é o paradireito. Assim surgem as resoluções evolutivas paratecnológicas. Agora, eu queria dizer aqui, sobre esse caso da eficácia da homeopatia nos casos derivados de patologias subjetivas, como ansiedade generalizada e a síndrome do pânico. Homeopatia é muito problemático porque a pessoa tem que saber definir, estudar muito quais são os sintomas da pessoa para dar a medicação com a dinamização certa. Agora, escolher qual é o medicamento é difícil. Tem que ter muita experiência disso. Agora, eu acho que devido ao processo da energia que os medicamentos homeopáticos funcionam, pode funcionar indiretamente nesse processo até de ansiedade, sim. Agora, aí existe também um outro aspecto, que é o aspecto da sugestão, do placebo. Tudo isso também, às vezes, funciona em qualquer tipo de terapia e terapêutica, farmacologia ou fármaco. Agora, eu quero falar para vocês que hoje nós estamos inteirando 214 neoverbetol com 549 verbetes. Então, comigo, nós somos 215 verbetol no dia de hoje. Isso aí é um marco. Eu vou comer uma manga madura para comemorar. Já estamos começando a chegar em 250. Outra coisa que eu queria falar para vocês é laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida intrafísica. Isso aqui é muito sério, porque tem toda a explanação dos módulos, as datas, que vão até 2014. Começa no dia 15 e 17 de março agora, e vai até 2014, vários módulos que tem. De modo que é bom vocês estudarem a situação, é um ano de trabalho que tem aqui. O local que se faz esse laboratório é no discernimento. Eu agora também quero agradecer minhas amigas aí, meus amigos, que trouxeram Guarapuava escrita em imagens. É impressionante esse álbum aqui, tá? De Guarapuava. Impressionante. Uma beleza de álbum. E outra coisa, Entre Rios, Sabores e Aromas. Trouxeram isso para a Holoteca também, e ele tem em alemão também, é português e alemão. Você vira, tem alemão, vira e tem português. Agora, ó, tem tudo aqui. Para vocês terem uma ideia de pratos, eu não estou falando aqui para que estão fazendo dieta, não. É para os outros. Porque o negócio aqui é brabo. Com as fotos que tem aqui, eu vou te contar. Tem doces, bolinhos e massas, molhos, pratos salgados e sopas. Que vocês pensaram até aqui, mas ó, são dezenas de pratos. Só de bolinho tem quase 20 tipos. Strudel, de tudo que é do processo alemão, né? Agora, prato salgado também, tem muita coisa aqui. Sopa tem exatamente 8 tipos de sopa. E todos os detalhes tem aqui, em português e alemão.
Eu quero lembrar que esses livros vão para a holoteca. Quem quiser consultar, é só pegar. Vale a pena ver. Agora, então, eu vou entregar a nossa professora Bárbara ao professor Arlindo. Pode ir. Bárbara, na patologia, que é a primeira linha e segue, a limitação da visão à intrafisicalidade. Você podia ampliar, por favor? Sim, a questão da limitação da visão à intrafisicalidade é justamente a falta de visão multidimensional. O internecivista obnubilado, ele pensa só no presente, no agora, na vida intrafísica. Ele não pensa no amanhã, ele não pensa nas vidas futuras, nas responsabilidades futuras, ele não pensa que ele vai mudar de opinião, ele não pensa que ele vai evoluir, ele está sempre no presente. Isso também está muito relacionado à necessidade do agora, né? A necessidade das satisfações imediatas, que é o Carpe Diem, que eu boto na estrangeirismologia. O Carpe Diem é hedonista, que é justamente isso, é a busca pelo prazer. O sentido da vida é a busca pelo prazer. Agora aqui na efeitologia, a última linha, os efeitos pós-dessomáticos do aprofundamento recinológico. Sim, aí Você já tinha falado isso? Não, na verdade eu não falei não. Os efeitos pós-dessomáticos do aprofundamento recinológico é um efeito homeostático. Isso é quando a consciência ela conseguiu fazer as reciclagens necessárias e começou um trabalho de interassistencialidade, ela arrumou a proexis dela. Então, quando ela dessoma, isso tem um efeito positivo. No caso, o professor Valdo, ele trouxe para a gente que algumas pessoas na próxima intermissão vão na baratosfera como líder assistencial. Isso é um efeito dessas recins que a gente fez nessa vida. Sem elas não seria possível. Agora estou perguntando em cima dessa questão, a própria Melex levaria a isso? Sim, a Melex, na verdade, seria, se não ocorresse esse efeito, esse aprofundamento recinológico, né? Aí seria um efeito do não aprofundamento recinológico. O intermissivista que ele se mantém obnubilado, ele com certeza ele vai sofrer uma Melex. Na verdade, ele sofre melim já, o intermissivista obnubilado, porque ele se comprometeu. Ele se responsabilizou com o grupo e ele deu para trás. Então ele já sofre uma melancolia aqui no intrafísico. No extrafísico, com certeza também. Obrigado. Bárbara, em fobiologia, na página 2, essas duas fobias que você relacionou com a proexis, né? Uhum. Essa condição do intermissivista obnubilado, você acha que, mesmo acontecendo a viragem, como é que você vê assim, a questão de afetar sensivelmente a proexis? Assim? Você acha que tem essa recuperação? Há casos que são gerados débitos, né, de interprisão, né? Como é que você vê isso? Isso está muito relacionado ao tempo que esse intermissivista se manteve obnubilado. Eu coloco em tecnologia, quer ver, cadê? Tecnologia, eu coloquei a técnica da Invex. Para o inversor, obviamente, que esse impacto ele é menor, ele conseguiu fazer essa viragem cedo. Então ele tem um tempo de recuperação maior. Agora, para um reciclante que teve essa viragem muito tarde, obviamente causou danos, causou débitos, né, na proexis dele. Só que eu só posso afirmar sabendo, né, cada um pode afirmar sabendo a própria proexis, no caso. É bem provável que cause débitos com o tempo, mantendo muito tempo essa obnubilação. Agora, sempre é possível recuperar uma parte dessa proexis ou você conseguir se dedicar no tempo que ele ainda lhe resta aqui nessa vida intrafísica. Então, também depende muito do esforço da consciência depois que fez essa viragem, é correr atrás do prejuízo. Entendi. Então, eu acho o seu tema do verbete, ele é muito interessante, que ele bate com o que eu estou pesquisando. Em breve também apresentarei um verbete, está um pouco dentro dessa área. E o que eu acho que é interessante é essa questão de flexibilizar a nossa visão com o intermissivista heróico, né? E isso é um fator que limita a assistência, né? Principalmente a nossa de você ir lá e resgatar
aquele intermissivista, na verdade você tem um apriorismo de achar, não, intermissivista não acontece aquilo. Esse aí não é intermissivista mesmo. Né? Então, essa questão de flexibilizar, acho que é bastante assistencial, né? Que está na sua questionologia, inclusive, né? A ideia é essa, sim, e também é da gente se responsabilizar com esses intermissivistas, porque a nossa Proexis é em grupo. E a gente tem responsabilidade com o grupo. A gente não pode deixar o nosso grupo para trás. A gente, eu tô lúcido, tô no caminho da minha Proexis, então deixa esse povo lá. Não é bem assim. A gente tem que ir atrás desse povo, a gente tem que fazer o possível. Obviamente que a gente não tem como obrigar a consciência a seguir o rumo da Proexis dela. Isso tem que partir dela. Mas a gente tem sim como fazer, como ajudar e como ajudar realmente que essa viragem ocorra. E esse é o nosso papel que a gente, e o verbete, ele, tanto que na questionologia é isso. O que você tem feito para ajudar nessa viragem desses intermissivistas obnubilados? A ideia é essa. Entendi. Bárbara, aqui no B. No B. Como você vê a influência da mesologia baratrosférica na manutenção do intermissivista obnubilado? E se a saída desse contexto poderia ajudar na recuperação de cons relacionado à Proex? A questão da mesologia, ela não é determinante. Tanto que tem muitas pessoas aqui hoje que vieram de mesologias patológicas e que conseguiram vencer isso e conseguiram criar lucidez e fazer os trabalhos que elas se proporam. Agora, a mesologia sim pode atrapalhar, principalmente quando existe uma afinização muito forte entre essas consciências e a pessoa já entra num processo de obnubilação. Então, a questão da mesologia está muito relacionada também à questão da grupocarmologia, né, do grupo karma, e aí a gente não pode também deixar para trás. A questão não é a gente abandonar esse grupo patológico, os familiares patológicos, não é deixar eles abandonarem e agora eu vou seguir meu rumo. Se recuperar, fazer a viragem e fazer a assistência que você tem que fazer com esse grupo. Porque se você caiu nesse grupo, ou se você se obnubilou nesse grupo, existe um motivo. Esse grupo aí você conhece há muito tempo. Então, é preciso também que faça assistência a esse grupo. E está muito relacionada também à questão do exemplarismo. O intermissivista obnubilado, quando ele sai de um grupo patológico e ele começa realmente a seguir a Proexis dele, e começa quando ele cria lucidez e começa a fazer as reciclagens necessárias, o exemplarismo que ele traz para esse grupo patológico que ele saiu é grande. E realmente dá um impacto. Então é preciso pensar nisso também. Bárbara, aproveitando que você falou que uma das formas de superar esse estado de intermissivista obnubilado são as pessoas ajudarem no entorno, né? Então, inclusive, você colocou isso na questionologia. Eu queria saber, então, quando a pessoa não quer, não resolve, não adianta, igual você falou. Eu queria que você expusesse como fazer nesses casos, como que foi na sua história, como que isso aconteceu. Então. O que eu vejo é que não dá para você forçar uma barra. Não dá para você obrigar a pessoa a engolir aquela história de que ela tem Proexis, de que ela tem uma responsabilidade, de que ela tem que fazer isso, não adianta. A pessoa está sofrendo um heteroassédio, a pessoa está num grupo patológico, então você tem que ir pelas beiradas, né? Você tem que ir com cuidado. Eu vejo que depende muito de pessoa para pessoa, da personalidade da pessoa, do contexto que a pessoa está inserida, e isso tem que ser analisado nessa assistência. Comigo foi muito comendo pelas beiradas mesmo. Minha mãe, no caso, que foi a pessoa que me ajudou nessa viragem, ela identificou que, no caso da minha personalidade, todo o contexto, que se ela fosse muito assertiva, ia ser pior. Então, ela foi com questões energéticas, jogando uma ideia, jogando outra, e até conseguir me levar para um curso de conscienciologia, que tinha um campo que permitia uma ação dos amparadores um pouco maior, e aí houve uma recuperação de cons, e essa recuperação de cons resultou nessa viragem. Então, é por aí. Eu coloco a questão dos cursos temáticos de conscienciologia como uma das formas de você realizar essa viragem, porque ajuda realmente muito, mas
depende da consciência. Você tem que analisar de pessoa por pessoa, qual que é o contexto, qual é a realidade dela, qual é o temperamento dela. E aí sim analisar qual a melhor forma, mas sempre estudando muito esse contexto e tomando muito cuidado, porque qualquer movimento brusco demais pode ser que tenha um resultado contrário daquele que você quer. E daí, no caso, uma das coisas que eu estava pensando quando eu li seu verbete, que é pensando na pessoa que ainda não entrou, não começou a estudar as coisas da Conscienciologia, mas pensando nos dissidentes da Conscienciologia, pode ser chamado também de intermissivista obnubilado, porque em algum ponto ele teve acesso, voluntariou, mas depois saiu, posso dizer que ele obnubilou de novo. Eu coloco essas questões, o meu verbete está mais voltado realmente para o que não chegou ainda. Mas para aquele dissidente, né, para aquela pessoa que realmente ela saiu, geralmente é porque ela deu de cara com alguma coisa que ela não conseguiu resolver, né? Ou que ela não conseguiu reencarar no momento, ela não teve maturidade na hora e realmente saiu. Aí, o que pode ser feito é também um processo de análise desse contexto, de como a pessoa, no que está inserida, e tentar resolver com ela esse contexto que ela esmarrou, esse contexto que ela descobriu, para mostrar para ela que é possível fazer essa reciclagem, que é possível superar esse traço, esse aspecto que ela tenha descoberto que causou essa dissidência. Na tertúlia com Simonodeica, o senhor se referiu às Comunex Panteira e Pombal. Poderia falar a respeito do filme Avatar, indicando alguma relação com outra Comunex? Ao final do mesmo, tirei como mensagem a transmigração do herói para a realidade dos avatares, tão logo sua dessoma como humano de forma lúcida. Pode ser, mas você sabe, filme é filme, né? Tem muita imaginação nisso tudo, se dá os descontos necessários. Mas tudo é importante, porque já estou começando a falar, até um certo ponto, sobre os processos de dimensões e comunidade extrafísica. Professor, as consciências oligofrênicas podem se projetar por meio do mental soma? Olha, seria bom você ver um livro meu que chama Projeções da Consciência. Entende? Pois é. E tem também um verbete chamado Macrosoma Idiota. Agora, no meu livro Projeções da Consciência, existe uma menina que fala, lá eu não apito nada, eu conversei com ela fora do corpo. É bom ler, está escrito lá, explica tudo o caso da menina. A verbetógrafa, em sua opinião, qual a melhor postura que podemos adotar ao percebermos em nosso grupo um intermissivista obnubilado? Como eu disse, é preciso analisar todo o contexto que essa consciência está inserida, o temperamento, e achar formas de chegar nessa pessoa. Como eu disse, eu vejo que ir muito direto ao ponto e chegar com muita pressa pode acabar atrapalhando. Então é preciso que analise, veja o contexto para chegar da melhor forma nessa pessoa. Como podemos lidar com aquele que criou certa barreira à conscienciologia no primeiro momento? O que você pode fazer também, que é uma dessas técnicas, é ir chegando nas pessoas do convívio dele, né? É como se você fosse, através das pessoas que cercam, que estão no convívio diário dele, chegando nessa pessoa. Trazendo ideias, soltando alguma ideia de vez em quando, algumas senhas, retrosenhas também podem ajudar. Muita gente, muito intermissivista obnubilado, ele cria uma certa repulsa pela conscienciologia em determinado momento. Isso não é à toa. É porque ele está sobre um heterocético cronificado e, obviamente, essas consciências não querem que essa consciência realize as reciclagens necessárias. Então, às vezes nem é bom falar em conscienciologia específico, mas trazer as ideias da conscienciologia em determinados momentos. Então, a pessoa falou alguma coisa dentro do contexto, vem com uma ideia, vai dar uma aula, uma pessoa do seu convívio familiar, ou alguma pessoa muito próxima de você, fala, eu vou dar uma aula, eu queria muito que você estivesse presente, eu queria que você me visse dando aula ou apresentando uma palestra. Pode ser que ela chegue por esse vínculo que tenha familiar ou de amizade com você também. Mas é bom analisar e ver qual a melhor forma de chegar nessa pessoa.
Nos últimos anos, tenho tido sonhos recorrentes com o mesmo conteúdo. Sempre me vejo atrasado para ir para locais de estudos, escola, faculdade, como se estivesse me afastado dos estudos e sentisse a necessidade de voltar, saindo de casa para ir, mas não conseguindo chegar, distante, e logo surge a lembrança da minha turma de classe. Tenho a sensação de ser mais que um sonho, uma projeção. Estaria com o prazo de vencimento declarado para alguma coisa a ser retomada? Ou até mesmo algo que ficou em aberto por finalizar? Não, anota isso tudo e veja o que vai acontecer com o tempo. Sonho recorrente é preciso a gente examinar, que geralmente tem alguma relação com paragenética. Então é o processo de vidas prévias mesmo, do jeito que você está suspeitando. Mas é preciso anotar para ver o que dá. Agora, para você, poderia explicar em Mitologia, página 2, o mito dos benefícios do álcool? Sim. Tem muita pesquisa hoje que fala dos supostos benefícios do álcool, né? Tem, tomar um copo de vinho por dia faz bem à saúde, tomar um copo de cerveja. Primeiro, em relação ao copo de vinho, né? Se fala muito do vinho, do benefício do vinho. A substância que é benéfica no vinho chama resveratrol, que é uma substância, na verdade, que ela é encontrada na uva. Então, o mesmo benefício você encontra no suco de uva. E o vinho, ele tem, mesmo que ele tenha essa substância benéfica, ele tem uma substância maléfica, que é o próprio álcool etílico, que causa danos na saúde incontáveis, inclusive podendo levar à morte. Da mesma forma que é encontrado no álcool e em todas as outras bebidas alcoólicas. Então não existe benefício no álcool. Isso é um mito. Até porque a indústria do álcool hoje é uma das indústrias que mais movimentam dinheiro no Brasil. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de pesquisa, ir a fundo, ver a fonte, pesquisar bem, porque o álcool não traz benefícios à saúde. Bárbara. O cordão de ouro permanece durante a serialidade das consciências? Qual o seu papel em trazer a bagagem da paragenética? Ele é individualista para cada consciência? Que diferença encontramos no cordão de ouro de uma consréu para um pré-serenão? Ele é observado na consciência? Olha, o problema todo é o seguinte: o cordão de ouro é uma ligação suposta que nós temos entre o mental soma e o holossoma propriamente dito. Agora, isso precisa examinar cada caso, em cada dimensão, e de que modo que a pessoa está se manifestando, por qual veículo de manifestação. Agora, a gente percebe que tem alguma coisa quando há a projeção de corpo mental puro, isolado. É aí que a gente vê. Agora, ele deve ser uma ligação para todo mundo que ainda tem psicossoma, tem o cordão de ouro ainda, porque está ligado ao mental soma. Essa é que é a base. Bárbara, então, você trouxe aqui na página 1, em coloquiologia, várias frases que são muito sérias. Você trouxe até em tom jocoso, mas isso é extremamente sério e é muito utilizado pela meninada, pela moçada, como se fosse, né, algo bastante simples. Você poderia falar a respeito de cada uma delas, e aí da sua relação com isso no passado? Sim, realmente são frases que são muito utilizadas hoje, sempre em tom de brincadeira, mas como você disse, são realmente coisas muito sérias. A questão da Maria vai com as outras é realmente aquela falta de criticidade, né? Análise crítica. A pessoa entra no fluxo do grupo, no fluxo patológico, não analisa nada e simplesmente vai com os outros, né? A questão do eu bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comeria, ele está muito relacionado, é uma desculpa. Você chega muito para a pessoa e fala assim, por que você bebe? Eu bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comia. Aí você fala assim, tá, essa frase, ela é muito aquela desculpa bem relacionada à autossabotagem. A pessoa não sabe por que ela bebe. Ela simplesmente bebe. Ela fala, eu bebo porque é líquido. Ela não sabe o motivo que levou ela a beber. Ela não sabe o que está por trás dessa relação dela com a bebida. Ela não sabe os danos que essa relação causa. Ela não sabe das afinizações que ela está fazendo. Ela simplesmente bebe porque é líquido. Então, ou seja, se dando qualquer líquido para ela, também vai beber, né? Se for veneno, a pessoa bebe. É líquido. Então, não tem uma relação. E o solteiro assim, sozinho nunca, é questão da promiscuidade, né? Sim, a pessoa, ela não se compromete realmente com ninguém. Está solteiro, mas nunca sozinho. Está sempre com alguém.
sempre supostamente acompanhado. Aliado a isso, uma coisa que chama atenção também com alguns jovens é aquela troca o tempo inteiro de Facebook e Orkut, está sempre olhando e mandando mensagem, o tempo todo fica quase que algo vicioso. Cria um vício junto com isso, né? Que você falou até também ali na Maria vai com as outras. E as pessoas, elas às vezes vão pelo grupo e aí não desenvolve nada de criticidade e a coisa vai indo, né? Vai empurrando. E você no Facebook, você vê muito também dessa disseminação desse estilo de vida. Uhum. Então, no caso do... vamos beber. Quem não bebe não tem história. E, o carnaval tá chegando, olha aí os blocos que vão ter. E vamos... E aquele povo bem fanfarrão. E isso vai se proliferando e realmente se torna um ponto de obnubilação. Uhum. Obrigada. Na sua patologia, logo abaixo, eu acho que tem a ver com isso que você trouxe também, na 9ª linha. Você trouxe a instabilidade palpável. Não sei se é por aí ou tem algo mais que você gostaria de acrescentar. Sim, a questão da instabilidade palpável está muito relacionada à questão do próprio heterossédio. A consciência, ela sofre muita interferência energética, e isso a deixa instável energeticamente. Ela tem uma instabilidade somática, que ela não cuida nem um pouco do soma, podendo causar várias doenças. A questão da instabilidade pensênica, que ela está inserida no pensênico patológico, da instabilidade parapsíquica, que o parapsiquismo está sendo negligenciado, e por aí vai. Estabilidade emocional, estabilidade mental somática. Então, essa estabilidade, ela se torna palpável, ela se torna muito real, muito presente. E junto com isso, também na sequência, você trouxe a falta de foco. Vai junto, né? Sim, a falta de foco vai junto. A questão das mudanças de humor também está muito relacionada a essa instabilidade. Vocês já viram que a professora Bárbara não é Bárbara, né? Ela é uma fera, né? Tem uma facilidade para expor impressionante. Você precisa fazer pelo menos uns 100 verbetes, né, Bárbara? Dá um jeito nisso, tá certo? Bárbara, só uma sugestão de frase, que é bem divulgada na mídia, deixa a vida me levar. Tem uma frase que é bem conhecida e várias pessoas entram na música, vai levando a vida, vai sambando e depois se desvia. Então fica como sugestão. Sim, essa frase também ela é muito usada e ela também é muito séria, né? Porque a pessoa não cria metas, não tem nenhum objetivo. Bem a questão que eu coloquei da visão entre a fiscalidade no presente. E é exatamente isso, deixa a vida me levar, para onde quer que seja, inclusive para a baratosfera. Professor Valdo, na definologia, aqui a penúltima e última linha, você tem lá perspicácia, trapaças, depois sinceridade e ironia. Você podia aprofundar, por favor? Você não tem que está isso aqui? Na definologia, penúltima linha, a definologia do introdutório, e depois a última. Isso é na definologia? Definologia. Aqui que eu estou falando essa frase longa, que é isso. Há condições existenciais sinérgicas, essa? Contraponto. Alto risco antipódico em cima do fio da navalha. Por exemplo, elogiar, bajular. Detalhismo, perfeccionismo. Tranquilidade, boavidismo. Taxiquismo, ansiedade. Omissura, desleixo. Histrionismo, exibicionismo. Humorismo, maldade. Perspicácia, trapaça. Sinceridade, ironia. Essas duas últimas se podia dar uma... Perspicácia e trapaça. Perspicácia, geralmente, pode ser uma coisa aguda de inteligência da pessoa. Mas se ela é mal aplicada, é uma trapaça. Tá certo? Então, ela é boa em tese, mas pode se tornar péssima. Trapaça é tapiação. Agora, sinceridade. Sinceridade é uma coisa, ironia é outra. Às vezes a pessoa pode ser sincera fazendo uma bigma ironia em cima da pessoa. Junta as coisas. Junta tudo. Agora, por aí é que você vê todos os contrapontos que tem aqui, né? Só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda tem mais 4. São 12 ao todo que tem. Uma pessoa pensar.
Agora, esse verbete tem 92 itens. É uma opção de coisa para a pessoa ver o que faz. Agora, para a Bárbara, não é uma pergunta, mas naquele mito, é só lembrando você que tem um mito da bebida que a pessoa fala, não, eu bebo pouquinho, isso é bom, isso relaxa, beber socialmente, que também se explicou bem do vinho aí também, mas esse beber socialmente existe muito, né? Não, isso é bom. Existe muito e também é um mito, né? Porque essa questão do beber socialmente, a bebida ela mata 2,5 milhões de pessoas por ano. Você vai beber socialmente? A bebida ela é responsável por 56%, ela está presente em 56% dos casos de agressão doméstica. 36% de todos os casos de traumas estão relacionados à bebida. Você vai beber socialmente? Isso não faz sentido. É uma substância que traz tanto dano à sociedade. Toda a questão de traumas, a questão de estupros, a questões de violência doméstica, está relacionado à questão de, enfim, relacionado a uma série de problemáticas sociais, causa uma mortalidade anual altíssima. Hoje em dia, todos tanto a OMS como o próprio Ministério da Saúde no Brasil, eles estão fazendo todo um movimento tentando criar um pouco tentar quebrar um pouco dessa cultura do álcool que existe na nossa sociedade, que é muito séria. Então, assim, a gente tem que justamente acabar com essa ideia de que a bebida pode ser usada socialmente. Esse é um dos caminhos, porque a bebida não é para ser usada socialmente. A bebida, ela causa muito dano. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E isso é uma forma de... tem um porquê também, né, da bebida ser considerada social, né? Ela movimenta bilhões de reais por ano. Ela traz muito lucro. Então, existe toda uma cultura. E o Ministério da Saúde fez uma pesquisa, ele faz uma pesquisa todos os anos para ver os índices de uso de álcool, de abuso de álcool na sociedade. E esses índices só têm aumentado de ano em ano. E as idades em que as pessoas estão começando a beber estão caindo. Então, as pessoas cada vez mais novas começando a beber. Então, tem toda uma relação, uma cultura em volta do álcool que tem que começar a ser quebrada para que isso comece a ser tratado com seriedade que necessita. E isso está ligado à propaganda lá, beba com moderação. Exato. Eles falam que fazem a parte deles, né? Colocam lá, bebam com moderação. Se a pessoa bebeu demais, o problema é dela. Basicamente é isso. Então, assim, só que o problema não é só deles, é nosso, né? A gente, como cidadão, o problema é nosso também. Porque a gente convive com todos esses danos que o álcool traz. Então, é necessário que a gente também comece a ver o álcool com seriedade. Parar de ver o álcool como uma forma de relaxar, como uma forma de passar o tempo, como uma forma de lazer. E começar a ver o álcool, porque ninguém vê a cocaína, a maconha, como forma de lazer. Você não vai falar assim, eu vou fumar uma maconhazinha porque eu quero relaxar. Isso não é comum. Você não vai ver a pessoa falando assim, vamos ali dar um cheirinho numa cocaína porque eu estou a fim de pensar em outra coisa. Exato. Você não vê isso sendo isso comum. Você não vai achar que isso é uma coisa comum. Então, por que você vai achar que você ir lá beber bebida alcoólica é comum? Sendo que a bebida alcoólica causa muito mais morte que todas essas drogas. A bebida alcoólica ela é responsável por muito mais dano. Tudo bem que ela é lícita, né? No caso, ela é aceita legalmente, mas mesmo assim traz muito dano. Então, tem uma senhora que chegou e perguntou para mim se a cadela dela tinha feito o curso intermissivo. Então, tudo é possível. Eu perguntei, o que você bebeu? O que foi que você bebeu? Não tem que falar em relação a isso. Bárbara, na página 4, por favor. Diga. Da terapeuticologia, o item 6, esse megafoco.
Você poderia ampliar o que se quer dizer com em todos os setores da vida intrafísica? Sim. A questão da interassistencialidade PROEX em todos os setores da vida intrafísica é você ter essa postura interassistencial em tudo que você faz. Então, não é você chegar e... vou dar um exemplo banal aqui. Você chega, voluntaria, então você no voluntariado é interassistencial. Mas quando você vai para o seu trabalho, não. Ou quando você está em casa, não. Com a tua família. A interassistencialidade ela tem que estar presente em tudo, em todas as suas ações, suas decisões, na sua postura, no seu dia a dia, na sua rotina. Então ela tem que estar permeando todos os setores da vida intrafísica, seja no teu relacionamento amoroso, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja com teus amigos, e obviamente no voluntariado, na docência, enfim, tudo. Então a prioridade seria a assistência, todos os setores. Sim, isso. Exato. Bárbara, na página 3, o item 4 da taxologia, promíscuos, a segunda frase você fala: a postura grupal dos indivíduos sexualmente patológicos cria falsa sensação de poder nas ações emocionais. Queria entender o que é essa falsa sensação de poder nas ações emocionais. O promíscuo ele tem a sensação de domínio das emoções. Então, no caso, ele não se compromete com ninguém, na questão de um compromisso sério, maduro, de uma relação maduro sexual, né, adulta, e ele pensa que ele tem esse domínio das emoções. E ele acha que ele consegue ser assertivo nessas escolhas emocionais que ele faz. Então, ele sai um dia com um, sai um dia com o outro, e fala, as meninas falam, não sou uma pessoa romântica, não me envolvo com ninguém, os caras também, não me envolvo com ninguém, não sofro nenhum dano, né? Não vou ter o coração partido, enfim. E sai com essa sensação de que está tendo um poder, um domínio das emoções. E, na verdade, é justamente o contrário. O promíscuo ele não tem domínio nenhum das emoções. Por isso que ele age da forma que ele age. Então, é uma falsa sensação. Bárbara, na página 1, você fala sobre o ansiosismo na patologia, terceira linha, e depois na sindromologia, síndrome do ansiosismo. Como que você vê essa síndrome do ansiosismo no intermissivista obnubilado? Sim. A questão do ansiosismo, ela está muito relacionada. Em definologia eu coloco a busca incessante de algo para preencher o vazio emocional e existencial. Sim. Só que esse vazio ele não é preenchido, não no grupo patológico. Então ele continua com esse vazio existencial e emocional. E esse vazio causa um ansiosismo, porque ele está constantemente buscando algo para preencher isso. Então, obviamente ele está procurando a forma errada, sim, mas ele está procurando. Então, essa busca e esse vazio, ele vai crescendo, porque ele vai casando com o quê? Com a melim, que é a melancolia intrafísica. E a melancolia intrafísica só vai aumentando o buraco, só vai aumentando esse vazio. Você acha que essa ansiedade da pessoa é o que ocasiona o obnubilismo dela? Não, na verdade ela não é uma causa, ela é uma consequência. Uma consequência. Ela é uma consequência. Obviamente que deve existir algum grau de ansiosismo, né, nessa busca, em algum momento, pode ser que exista. Mas esse ansiosismo que eu estou colocando aqui, ele está muito relacionado com a consequência dessa obnubilação. Porque é justamente esse vazio, ele continua, ele perpetua. Sim. E ele aumenta, causando esse ansiosismo vai aumentando. Aumentando cada vez mais, ele vai entrando nessa situação desse tipo de intermissivista? Não, sim, ele já está obnubilado. Tá. Aí ele já está no grupo. Já ele tá está lá grupo. nas automimeses. E só que ele não está preenchendo esse vazio. Ele não está preenchendo porque esse vazio ele deriva do quê? É daquela pulguinha atrás da orelha, de que ele tinha alguma coisa para fazer. Sim. Só que ele não está fazendo o que ele se propôs a fazer. Então ele continua com essa sensação de que está faltando alguma coisa. Essa sensação não some. E aí quando começa a melim, só piora. Só piora, né? Exatamente. Tá, eu tenho aqui também no trinomiologia, na página 2, você fala do trinômio buscador borboleta, grupo karma patológico e automimeses necessária. A questão do buscador borboleta não é uma condição para que ele
que ele melhore essa situação ou não? Quando ele continua buscando, pode até ser que sim. O problema é quando ele acha. E quando ele acha uma coisa não muito boa, no caso, esse grupo, né? O que acontece? Esse buscador borboleta, ele pode ser que ele encontre, principalmente pela questão da reurbanização extrafísica, que ele encontre antigos grupos. Que ele encontre uns amigos do passado que ele já devia ter superado a relação, já devia estar como assistente, já devia estar ajudando o grupo. Só que pode ser que pela falta com os recuperados, ele acabe, pela afinização com esse grupo, voltando para a condição de integrante do grupo. Ah, sim, entendi. Entendeu? E aí que ele passa para essa auto-mimese desnecessárias. Então, esse grupo karma patológico que ele deveria estar assistindo, pela falta dessa lucidez dele, ele volta como integrante do grupo. E aí esse processo de auto-mimese desnecessárias, ele começa a viver tudo que ele já viveu com esse grupo de novo. Ok, obrigado. De nada. Bárbara, aqui no ar. Aqui em paradoxologia, o último paradoxo, o paradoxo com sim intermissivista lúcida, tornar-se com sim obnubilada. Se nas suas pesquisas, que fatores você atribui assim? Poxa, consciex, intermissivista superlúcida lá, e quando ressoma, fica, quais são os fatores que causam essa condição? A gente tem que ver primeiro que a gente não devia estar super lúcido. A gente, de muitos aqui foi o primeiro curso intermissivo, então a gente obviamente estava melhor, mas não tão bom assim. A questão está muito relacionada ao restringimento intrafísico. Então a gente perde lucidez nessa ressoma, a gente perde os cons, e pode ser que nessas afinizações com essas consciências antigas do passado, a gente acabe revivendo tudo, ao invés de criar lucidez. Obviamente que o intermissivista, ele tem fatores que o diferenciam. Eu coloco isso aqui, lá na frente, em identificação, tem 6 fatores, 6 aspectos que podem ser possíveis a serem atribuídos na consciência intermissivista. Então, você pode identificar o intermissivista através desses e de outros aspectos. Ele tem um diferencial, só que ele sim pode se obnubilar, só que ele também pode fazer a viragem. Isso também está muito relacionado ao destemor intrafísico, ou seja, a vontade de mudar e de cumprir aquilo que ele se programou. Porque tem também consciências que não querem, que realmente ficam com medo da responsabilidade, que realmente preferem abrir mão daquilo que eles se propuseram e deixar para lá, deixar para uma próxima. Mas a maioria, sim, consegue fazer essa viragem, tanto que a gente tem vários exemplos aqui dentro da CCCI hoje, de pessoas que antes eram obnubiladas e não estão mais. Eu sou um exemplo disso também. Bárbara. Aqui, Eliane, tudo bem? Então, lá em fatologia, na segunda linha, eu queria que tu ampliasse um pouquinho para nós a ideia da... eu perdi aqui, já volto lá, tá? Bárbara, aqui no B também. Queria que você falasse um pouco sobre, dentro da patologia, 8ª linha, autojustificativas patológicas. Essas autojustificativas patológicas estão relacionadas às autojustificativas que a pessoa dá para si mesma, né? Para que ela possa manter aquela postura patológica. Então, no caso, eu dei o exemplo do álcool, né? A pessoa ela bebe muito num dia e faz um monte de besteira, no dia seguinte tem uma ressaca daquelas moral, e ela fala assim, não, mas eu tive isso porque eu não comi. Porque se eu tivesse comido, eu não tinha ficado bêbada. Então, assim, isso é uma autojustificativa patológica, porque a pessoa ela não está relacionando a atitude patológica dela ao álcool, ela está relacionando a azeitona da empadinha, né? O fato de não ter comido. Então ela fala assim, não, da próxima vez eu vou comer. Aí ela come, bebe pra caramba depois também, faz um monte de besteira. Ela, não, mas peraí, então eu acho que eu tenho que tomar um engove antes.
E aí por aí vai. Então ela continua com as autojustificativas patológicas, para continuar com aquela postura patológica. Legal, acho que pode ter a ver também com a questão de não querer assumir a programação existencial, o grupo evolutivo, né? Sempre dar desculpa, não estou preparada, será que eu fiz curso intermissivo, né? Sempre tem uma... Sim, isso está muito relacionado. Essa questão do intermissivista obnubilado está muito relacionada à questão da fobia da responsabilidade intermissiva. Então, assumir a responsabilidade. A gente ouve realmente muito assim, será que eu fiz o curso intermissivo? Será que não? Mas as ideias estão te fazendo sentido. Se você está se identificando, então vai lá, né? Faz o trabalho até descobrir. Não, você fez. Se não fez, vai fazer, né? Exatamente. Essa é a ideia. Até isso que você falou, eu vi aqui no Fobiologia, a fobia decorrente da responsabilidade proexológica perante o grupo evolutivo, né? Bastante relação mesmo. Obrigada. Amplia para nós a ideia na segunda linha, então, fatologia, a zona de conforto da solidão, por favor. Sim, isso é daquela pessoa que ela está sozinha e ela se sente bem assim. Ela fala que não precisa de ninguém. Eu estou bem sozinha, não quero ninguém, tá legal assim. Agora alguém na minha vida ia só atrapalhar, não ia ser legal. Isso é a zona de conforto da solidão. Por que zona de conforto? Porque você só tem que lidar com você mesmo. Você não tem que lidar com o outro. É mais fácil. A gente lidar só com a gente já é mais fácil. Agora, lidar com o outro, ter que lidar com as questões, com as problemáticas do outro é mais difícil. Então, por isso que é a zona de conforto. A ideia é você sair dessa zona de conforto, se expor para o outro, deixar o outro se expor para você e ter essa troca. É muito importante a questão da dupla evolutiva na evolução. Se você não consegue ter uma pessoa do teu lado, né, se você não consegue manter um relacionamento saudável com alguém, uma pessoa, como é que você vai manter com o grupo todo? Isso é muito mais difícil, né? Então, assim, isso seria como se fosse um primeiro passo, é uma coisa que a gente tem que fazer e realmente é difícil sair dessa zona de conforto, mas é super possível. Então, fazer esse movimento, sair dessa zona de conforto e procurar alguém. Estou assistindo a tertúlia a partir de Barcelona pela primeira vez. Tenho 35 anos. Primeiro problema. Sinto-me, após muitos anos de insistência, impossibilidade de escrever. É o que mais gosto de fazer. No entanto, tenho um fraco poder de concentração. Existe alguma técnica para desenvolver a concentração e a criatividade? Como saber o que programei para essa vida? Olha, a primeira coisa, existe o ginkgo biloba. Arranja aí um médico e vai dar para você que ele melhora a concentração da pessoa. Segundo, você tem que se organizar. Tem que ver a organização da sua vida e disciplinar a sua vida. Você está com 35 anos, já é Balzac, então já pode tomar alguma providência mais séria e levar as coisas mais organizadas. Esse negócio de escrever é mais fácil que está parecendo. Você está criando um empecilho à toa nisso. E outra coisa, anote os problemas que você vai aumentar o seu nível de concentração e atenção. Segundo problema, pensando na frase do filósofo Nietzsche, verdade, por quê e para quê? Por que evoluímos se não sabemos bem de onde viemos e para onde vamos? Não, as pessoas não sabem quando são casca grossa. Aqueles que procuram saber, ficam sabendo tudo. A programação, de onde veio, qual é a comunidade extrafísica e tudo mais. Isso tudo aí é bobagem. O Nietzsche era piradão. Terceiro problema. O que acontece na pessoa que aparentemente manifesta um demônio nessas reuniões de IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, dono da rede Record? Esse problema atinge milhares de pessoas que se sentem presas a uma religião por medo e vivem debaixo dessa ameaça. Isso, meu chapa, chama-se lavagem subcerebral. Isso é o dogma da igreja. Eles fazem isso para pegar dinheiro. Eles são especialistas dinheiristas. Estudaram mais do que a turma do Wall Street. Essa turma, por exemplo, da igreja aí, eles falam que o Jesus Cristo está de volta, que ele vai voltar. Ele vai voltar para aprender a cobrar dos outros, que o J. Cristo não cobrava de ninguém. E eles cobram, são especialistas em dinheiro. Agora, coloca e fazem lavagem cerebral do povo, através de muita hipnose, muita sugestão,
E o demônio, eles trabalham. Os primeiros demônios são eles mesmos. Eles fazem a evocação dos processos e mantém aquilo dentro de um holopensene de lavagem cerebral. A verbetógrafa. Gostaria que desse a minha duplista de 18 anos, que parece ser uma intermissivista obnubilada, algumas dicas evolutivas. Esse é o bonito que escreve para cá todo dia, aquele de Goiânia. Então a dupla dele tem 18 anos. E ela é intermissivista obnubilada, porque ele está mexendo com a projeção já há algum tempo. O que eu vejo, no caso do intermissivista obnubilado, que ele pode fazer, é começar a rever as prioridades. Começar a realmente fazer um planejamento. O que eu quero daqui a 5 anos, 10, 20? Começar a tentar pensar mais no futuro. Pensar para frente. E tentar começar a trabalhar as energias, obviamente, trabalhar a questão da multidimensionalidade, isso tudo. Mas acho que o primeiro passo ainda seria mais intrafísico mesmo, seria dessa auto-organização, desse planejamento, dessa visão um pouco de futuro, para ela sair dessa questão do presente, da intrafisicalidade, começar a expandir. E aos poucos vai expandindo até realmente chegar à multidimensionalidade. Mas isso aí depende dela, né? Eu posso dar dicas, eu posso falar o que é possível fazer, o que não pode, mas aí tem que ver do que ela está disposta a fazer. O ideal seria trazê-la aí uma hora, de vez em quando ele está aqui. Leva ela num curso, curso, alguma palestra, ver como ela reage, as dúvidas que surgem também, ver as dúvidas estão relacionadas mais ao quê, tenta identificar mais ou menos quais são as ideias que ela traz que pode ajudar. Professor, na tertúlia de ontem o senhor comentou sobre a sinalética de jovens assediados posicionarem a mão sobre o externo. Pergunto se essa regra vale para as duas mãos, esquerda ou direita, e se vale também para a situação onde a pessoa está dormindo, com uma das mãos ou ambas postas sobre essa parte do corpo. Olha, isso de ser uma mão ou outra é comum, mas o que acontece mais quase sempre é a mão esquerda. Eu penso que é por causa do processo do cardio chakra. Mas isso tudo aí pode acontecer, precisa ver. Mas a condição mesmo clássica é a mão esquerda em cima do externo e quase sempre isso fica comum. É um cacuete da pessoa, um trejeito dela, é um modo de ser. Que ela sente que tem alguma coisa que está entrando e saindo. Aquilo é o problema da... Isso é terrível. Se a gente conversa às vezes com a pessoa, ela explica tudo o processo do vampirismo e não sabe o que é. Professor, de que modo a Conscienciologia analisa a fantasia dos super-heróis? Por que a humanidade gosta da fantasia dos super-heróis? Isso é para a pessoa voltar aos processos que às vezes ela teve de criatividade agora, que faz ela lembrar de retrocognição do processo extrafísico. De quais gibis o senhor gostava na infância e por quê? Eu gostava muito das histórias mais sérias, tipo adulto, mas agora desses assim, tipo super-heróis, o que eu apreciava mais era o Flash Gordon, do Alex Raymond, com os processos todos, que aquele mostra os problemas das Comunex. Tem até a arbórea, que para aquilo mostra que o Alex Raymond, ele esteve lá no Pombal. O que a descrição e os desenhos que ele faz da arbórea lembra demais do processo do Pombal. Então, o meu problema era baseado nisso. Eu comecei a ter retrocognição com 3 anos de idade. Aos 4 anos eu comecei a ler. Então você pensa bem, eu assinava tudo quanto era gibi que aparecia. Então, com isso, eu fiz história em quadrinho, fiz desenho, ganhei dinheiro com os concursos que havia de gibi. Você fazia um desenho e mandava. Aqueles que eram os melhores desenhos ganhavam o dinheiro lá. Eu ganhei esse concurso, uma opção. Outra coisa, eu tenho tudo prova disso. Tem gibi mensal, Globo Juvenil mensal, que tem meu nome lá no concurso que eu ganhei. Entende? Isso os últimos que nós temos aí, 1947. Mas era muito antes, eu já fazia e ganhava os concursos. Eu ganhei durante muito tempo. Agora, tem aí vários que tem meu nome lá, com endereço, Monte Carmelo, tudo. Quando eu era menino lá, rapaz, adolescente. É a vida. Professor Valdo, sim. No dicionário, aqui no Verbete Dicionário, onde o senhor coloca aqui a paratecnologia, nas páginas 16 e 17, o senhor salienta a questão da guerra, né?
a Sim. tecnologia belicista. Muitos de nós já tivemos várias vidas na questão de tecnologia envolvendo também o processo bélico, né? Hoje existe uma responsabilidade intrínseca de recuperar esse processo. E alguns paratecnólogos, como a IEC, por exemplo, a princípio também são ex-belicistas que estão agora trabalhando nisso. Como é que a gente poderia definir melhor essa tecnologia para a paz? Como é que a gente poderia aprofundar essa questão das tecnologias agora? A primeira coisa que eu acho é trabalhar com o mental soma das pessoas para fazer com que elas pensem no prioritário evolutivo. É isso que eles estão tentando fazer. A prioridade evolutiva. E ver que o processo de guerra é um problema totalmente rudimentar, primitivo, boboca, né? É um problema animal. E isso tudo, então, caminha. Agora, com o mental soma, pode-se levar isso para um nível de diplomacia que as pessoas vão entender mais. Desde que baseado em fatos, com racionalidade, ponderação, lógica, faz a pessoa pensar. Porque a gente vê que a tecnologia, o avanço tecnológico, ele tem que estar relacionado ao avanço cosmoético também. Só olha o processo de bomba. O que é engraçado é a tapiação do cientista em cima disso. O nosso amigo Einstein escreveu, num dos escritos dele, que uma das coisas mais desprezíveis que tem na Terra é a guerra. E, por outro lado, ele que escreveu a carta para fazer a bomba atômica para matar milhares de pessoas. Quer dizer, cientistas estão tudo assim, tudo incoerente e contraditório. Se você for ler o que eles escreveram e que fizeram, essa turma de guerra é de morte. Guerra é morte, né? Então esse povo é de morte, literalmente. Agora, o Einstein é o exemplo flagrante disso. Você já devia ver a veemência do trecho que ele fala contra a guerra. No entanto, foi ele, a carta dele, é que desencadeou o projeto Manhattan, que eles descobriram e fizeram o desenvolvimento da bomba atômica. O senhor comenta aqui no final também que o Estado Mundial somente será implantado na Terra através da educação geral tecnológica, né? No antepenúltima linha. Aí o caminho é esse agora. O Estado Mundial, muita coisa vai ter que mudar. Por exemplo, processo de arma tem que diminuir, problema de dinheiro tem que diminuir, processo de nacionalismo tem que diminuir. Tudo isso é bobagem. A maioria das guerras existe porque tem nacionalismo no meio, para defender algum dinheiro e algum processo de religião. Isso tudo tem que desaparecer. Então a religião vai ter que diminuir, o dinheiro tem que diminuir, o nacionalismo tem que diminuir, a guerra tem que acabar. Senão não vai ter. Agora tem que fazer um colegiado com esse povo para pensar o que vai fazer. Agora é bom a gente falar nisso para mostrar que tem uma opção, não é só isso aí que o povo fala. Então nós temos que começar a falar em Estado Mundial, para o povo não esquecer, saber o que é, começar a raciocinar, criar um holopensene sobre o assunto. Haveria alguma prioridade em termos de paratecnologia? Uma paratecnologia se fosse prioritária nesse sentido? Pois é, a paratecnologia, o ideal é trabalhar com mental soma, eles estão mexendo com isso. É a pessoa ter lucidez para sair do corpo, dominar o processo, rompimento do psicossoma, sabe como é que é? A descoincidência, a hora que a pessoa quer exteriorizar a energia. Hoje de manhã eu estava mostrando uma coisa, por exemplo, eu pego aqui e jogo energia numa pessoa. Então vamos supor que ela, veja bem, está sentindo alguma coisa? Você acha que isso é sugestão minha? Você acha que é alguma lavagem cerebral sua? Então veja, ela já conhece a energia. Agora veja, eu sou capaz de fazer isso desde menino, com qualquer pessoa. Se a pessoa tem uma certa sensibilidade, mesmo quando ela não tem, se ela treinar comigo, ela acaba tendo. Todo mundo tem. Então veja, ela é superior ao Einstein. Por quê? Ela é mais inteligente que o Einstein. Ela tem a prioridade evolutiva de saber que a energia pessoal é superior a todas as energias que tem por aí. O Einstein só pensava nessas outras energias. Ela é superior ao Einstein. E assim é todo mundo aqui que entende energia. O Einstein não sabia nada de energia pessoal. Ele confessa isso tudo lá, as coisas todas, você vê indiretamente, que ele era primitivo, rudimentar, totalmente ignorante dessa realidade, dessa física. Quer dizer... Então, veja, ele é considerado o tal.
é o papa do processo da ciência. Todo mundo bate palma. Fez fama, deita na cama. Não vale nada do ponto de vista extrafísico. Você entendeu? E o homem ajudou a fazer a bomba toda. Nesse caso, o mínimo de paratecnologia interassistencial corresponde a muito mais do que toda a tecnologia. Tem um monte, são dezenas, centenas de pessoas conosco, são superiores à sabedoria do Einstein. E ninguém tem publicidade sobre isso, ninguém sabe disso. Vocês são superiores ao Einstein se vocês dominam a energia consciencial, o estado vibracional. Lógica é lógica, fato é fato, isso é um parafato. Como é que é? Aonde que fica essa ciência convencional boboca? Aí de manhã eu estava falando, eles estavam falando lá sobre o mega colisor que eles fizeram. Estão gastando bilhões de dólares para fazer aquilo. Você já pensou, se em vez de mexer com o processo de átomo, poderia até fazer junto, mas fazer o mesmo dinheiro, aplicar na energia consciencial para eles verem como é que funciona? Mas eles não estudam eles mesmos. Por quê? Por causa do orgulho. Eu não posso servir de cobaia, eu sou investigador, pesquisador, eu não sou cobaia. É assim que eles pensam. Fizeram aí a parapsicologia com o Richer, que o negócio todo, não adiantou nada. Estão tudo lá. Eles não assumem a energia que eles têm. Para seguir o quê? O que a ortodoxia da ciência convencional está fazendo. Então isso tudo é uma palhaçada, né? A ciência toda que tem aí, lá no fundo, é uma palhaçada. Esse é o nome. E acabou. Agora, ó, esse negócio de palhaçada, essa palavra, eu já falei isso em um monte de universidade, todo mundo ficou calado. Aí os caras só falam para mim, não, o senhor está estudando alguma coisa que nós não estudamos aqui, a gente não pode falar sobre isso, nem ensina nem não. Mas eles não assumem, não era o caso de estudar. Eu estou falando um negócio que é deles. Como é que uma pessoa sente e o outro não sente? Tudo isso eu já mostrei. Lá na Colômbia eu mostrei o negócio, a pessoa que sente energia e o outro que não sente. Lá no Fundão, eu fiz a mesma coisa, com um monte de cientistas junto. Médico, dezenas de médicos. O que adianta? Na Unicamp, então, foi 2 dias, eles é que me convidaram para defender 4 teses minhas. Uma delas era o processo do serenão. Homo sapiens que é urbanizados. Você está entendendo? Como é que é? Outra era a cosmoética. Então, o que a gente vê por aí? Esse mundo, gente, é o mundo da ilusão. Aqui é muita aparência, muita tapeação, muita hipocrisia, muito eufemismo. Então, nós temos que ver o que é o pensar com racionalidade, ver o prioritário, colocar a cosmoética e esclarecer o povo. E é totalmente paradoxal. Eu estou cuidando de um monte de gente que é superior ao Einstein. A minha responsabilidade é enorme. Porque essa turma está sabendo o que é que faz com a evolução. Aquele cara lá não sabia de nada, coitado. Como é que é? O turning point da humanidade vai ser quando uma boa parte tiver noção de paratecnologia, tiver noção de interação. Se começar um pedaço desse povo começar a saber, vai ficar ridículo. A outra parte vai ter que mudar. Por exemplo, isso é ridículo, esse negócio do Einstein. Veja, eu estou provando isso aqui, isso é com qualquer um. A nossa turma que sabe da energia, como é que é isso? Agora, o cara, ele tinha tanta dificuldade que ele tinha dificuldade de viver com muita gente. Ele mesmo confessou isso tudo. Você sabe que convidaram o cara para ser o presidente de Israel. Ele recusou. Porque ele falou, não, eu não sei mexer com gente, não dá. Então, veja, ele tinha os processos dele, muito internos, dentro do problema dele. A inteligência dele era acima da média. Mas só um tipinho de inteligência. Ele não tinha várias. A turma aqui, não. Já tem inteligência composta. Que essa inteligência evolutiva é a mais composta, complexa, sofisticada e difícil que tem. Que é um conjunto de várias modalidades de inteligência. O Einstein não tinha isso. O Einstein e esse povo todo dessas universidades ficam lá o tempo todo. Que nunca sai para meter o pau nas bobagens que tem lá dentro. Isso aí é uma pena. Agora, é lógico, eles têm valor dentro daquilo que estão fazendo, dentro do materialismo do átomo, dentro do processo do elétron e outras coisas mais, mas veja, até quando? Uma bobajada isso tudo. Agora, a verbetógrafa foi resgatada de um contexto de assédio sexual crônico e vida baratrosférica. Hoje, veteranos da consciência
que me conheceram naquela época admitiram pensar que eu não fizesse parte do grupo evolutivo. Isso devido às energias negativas encapsuladoras do intermissivista obnubilado. As aparências enganam, as paraparências também. Pode comentar? Olha, se fosse assim, eu também não estaria aqui, porque eu vou te falar, quando eu cheguei, eu também não estava nem um pouquinho bem. Essa questão realmente está relacionada a esse assédio cronificado. A pessoa ela chega bem baqueada, ela chega visivelmente assediada, com processos patológicos, mas isso tudo é possível de fazer a mudança. Aí depende da consciência, ela vai se inserindo, ela vai fazendo as reciclagens necessárias, vai mudando e vai conseguindo. Agora, essa questão de aparência, ela pode enganar, né? Obviamente que, assim, no caso, no que ele está me falando, pelo visto, não enganou, né? Ele realmente estava assediado. As pessoas só viram isso. Recuperou depois. Mas ele recuperou e ele... Ela é do Rio de Janeiro. Então, agora ele recuperou e ele está aí, é o que importa, né? Agora o que importa é o trabalho que ele vai fazer agora com o grupo e correr atrás desse prejuízo, desse tempo que ele perdeu. Agora, em terapeuticologia, ela pergunta, na página 4, poderia dar exemplo de técnicas para facilitar a organização pessoal e construir a rotina útil? Sim, eu coloquei essa questão da auto-organização consciencial porque lugar entrópico, ele causa entropia, né? Lugar bagunçado, a casa desorganizada, ela colabora para a entropia intraconsciencial. Então, é muito importante que o seu ambiente esteja organizado. É importante para você a questão do ambiente físico e da questão do tempo, da questão energética. É preciso que se crie horários e consiga organizar no seu dia a dia tempo para tudo que é importante. Então, no caso, é importante trabalhar energia? Então, que horas que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? É importante escrever? Então, que horas que eu vou escrever? É importante estudar? Então, que horas que eu vou estudar? Por aí vai. E montar uma rotina que você possa seguir, que seja possível, obviamente, porque uma forma de autossabotagem é você fazer uma rotina impossível, que você não vai conseguir cumprir. Então, é preciso que você faça uma rotina possível, que seja alcançável e se organize para que você consiga fazer tudo que é necessário, tudo que é preciso no dia a dia. No verbete do BSC, página 16, quarta linha, enunciatum. As pesquisas mais inteligentes e avançadas podem ser resumidas nos atos de investigar os objetos pequenos com o telescópio e os objetos grandiosos com o microscópio. Não estão invertidas as palavras telescópio e microscópio? Não, foi feito de propósito. Você está bobeando aí, acorda, anybody home aí, tem alguma coisa na cabeça? Eu estou falando o seguinte, na ponta do telescópio, você coloca o microscópio. E na ponta do microscópio, você coloca o telescópio. Então, você vai ver o micro-universo com o telescópio. O máximo possível que você puder. E a mesma coisa, você está olhando um planeta, você vai ver com o microscópio aquilo que está lá, o mínimo possível. É o contrário disso. Acorda. Você está pensando pequeno, tá certo? Agora, professora Bárbara, me identifico com a situação de intermissivista obnubilado. Estou com 26 anos e percebo a necessidade de superar situações de família e contribuir para o despertar dela. E eu, individualmente, consiga seguir com mais liberdade e lucidez, ser mais útil nos trabalhos policármicos que já me vejo envolvido. De que forma ver o equilíbrio entre o egokarma, o grupo karma e o polikarma? Primeiro você tem que ver se realmente seu grupo karma, ele tem uma proexis, ele se programou. Acontece muito da gente querer que todo o nosso grupo karma tenha feito curso intermissivo, né? Seria ótimo, mas nem sempre é o que acontece. Então, às vezes, o que você tem que assistir o teu grupo karma. Muitas situações você vai ter que realmente lidar com situações um pouco mais complicadas, pessoas um pouco mais complicadas, muitas vezes patológicas, mas que você vai ser o assistente desse grupo. Então tem que fazer uma análise real desse teu grupo karma, dessa família. Quem ali realmente fez o curso intermissivo, quem realmente não fez,
e o que você pode fazer para ajudar todos, independente do curso intermissivo ou não. A verbetógrafa, quais foram os seus insights e rememorações que ajudaram na retomada de tarefa? Olha, o que me ajudou, na verdade, foi o primeiro momento, foi isso que eu comentei, de um curso de Conscienciologia que eu fiz, na verdade da Sinvex. O Alexandre Ferri foi meu professor nesse curso. Que eu consegui fazer uma recuperação de cons mínima para que caísse a ficha, para que eu realmente começasse o processo das reciclagens. Quando eu comecei essas reciclagens, eu fui identificando um grupo extrafísico e intrafísico muito forte, que estava muito presente, e fui realizando as assistências necessárias, vendo que era possível mudar, fui tentando entender o porquê que eu tinha me obnubilado, porquê que eu tinha entrado nessas automimeses, e aí fui fazendo as pesquisas necessárias para conseguir identificar um pouco, para que, até que numa próxima ressoma, eu consiga evitar essa obnubilação, que eu consiga criar a lucidez o mais rápido possível. Na opinião da verbetógrafa, para consciente que tem ansiosismo, o melhor é fazer planejamentos a curto prazo ou a longo prazo? Bom, primeiro eu aconselharia essa pessoa fazer um laboratório de mobilidade física vídeo, começar a tentar desacelerar. Ela é muito viva, hein? Tentar desacelerar um pouco. As pessoas ansiosas, elas tendem a atropelar as coisas, elas tendem a não conseguir terminar os projetos, né? Começou um projeto e já quer outro, e aí já pula para outro, e aí... Então, assim, o ideal é primeiro conseguir controlar um pouco esse ansiosismo, porque nenhum planejamento vai conseguir ser cumprido enquanto esse ansiosismo estiver enquanto ele não for contido. Então, faz um laboratório de mobilidade física vídeo, começa a tentar desacelerar, se comprometa realmente em terminar o que você começou, começa nesse processo e aí sim comece a fazer os planejamentos, porque tanto os planejamentos a curto prazo quanto a longo prazo são importantes. Só que para que você consiga cumpri-los, é preciso que você domine esse ansiosismo, senão você não vai cumprir, porque você vai acabar pulando de projeto em projeto. Professor, como se deu o chamamento para o curso intermissivo? De que modo as consciências foram chamadas? Como aconteceu essa reunião? Penso que a grande parte das consciências estavam distantes desse foco ou comunidade extrafísica. Qual fato fez com que a consciência tivesse a motivação de ir até o CI? Olha, você está por fora, né? Em matéria de parapsiquismo, dá até pena aí do seu modo de abordar o processo. Vamos ver se eu passo para você a ideia. A Terra, ela é composta dessa vida humana aqui, que é a existência respiratória nessa dimensão. E tem as outras dimensões. Aonde tem esse dedo aqui, pode ter 1 bilhão de dedos, cada uma numa dimensão diferente, dentro do cosmos. Então veja, olhando só o processo dentro desse fragmento aqui que nós chamamos de Terra, esse astro, esse planeta, essa pedra que roda aí pelo espaço, o que é que se passa? Existem aí várias dimensões em torno do planeta. Essas dimensões têm consciências mais evoluídas e menos evoluídas. As que são muito intraterrestres, quer dizer, são muito ainda primitivas, terra, crosta, elas são da baratosfera. Baratosfera é as tenebras, umbral, as sombras, o infernão. Isso é tudo mais ou menos junto ao processo da crosta da Terra. Agora, existem as outras em torno, e isso segue o problema da rotação da Terra e tem ligação com as energias da Terra. Tem uma série de dimensões com comunidades extrafísicas, que nós chamamos de comunex extrafísica. Então, por exemplo, existem os serenões, que são os que comandam mais diretamente o processo na Terra. E existe uma congregação que é chamada de maxi-mecanismo multiexistencial, multiassistencial e interassistencial. E essas personalidades que são despertas, que já estão lúcidas, que já sabem do que acontece, que tem aquilo que nós chamamos de inteligência evolutiva, elas começam então a se manifestar de acordo com essas comunex e essas atividades de interassistência. Então,
o processo do curso intermissivo. Eles viram que isso acontece com o planeta quando chega num determinado ponto. Nós estamos vivendo esse ponto, que é a época da reurbex, a reurbanização terrestre. Então, o que se passa? É a época dos serenões, que é o Homo sapiens sereníssimo. É aquele que é imperturbável, tranquilão, que já sabe das coisas tudo, conhece tudo que tem nesse planeta. Então, o que se passa? A hora que chegou nisso, está seguindo aquilo que é outra habitação que já houve, sei lá, né? Talvez com 1 bilhão de planetas igual esse, eles já fizeram essa evolução. Chegou a hora da transição. Então, o que faz? Eles vão atrás daquelas comunex e daquelas consciências extrafísicas que têm lucidez. E começaram a convocar, convidar aquelas pessoas, sem forçar ninguém. Não tem dogma nisso, não tem lavagem cerebral, não tem doutrinação, não tem convencimento, não tem persuasão. É tudo esclarecer se a pessoa quer ou não. É o que nós fazemos aqui na Conscienciologia. Aquilo é com a pessoa, já não força nada, com ninguém, não queremos convencer ninguém, banana para quem quer persuadir os outros, não queremos saber disso. Então, o que se passa? Na hora que começou isso, eles examinaram. O negócio está sendo estudado desde 1100, mais ou menos, pelo que eu sei. Agora, a coisa ia, vamos dizer, chegar, culminar, para começar o trabalho oficial, depois de muita preparação, no século XX. E foi o que aconteceu. Isso começou mais depois da Segunda Guerra, depois de 1945, 1950. Agora, houve a intensificação logo em seguida disso, e esses cursos, então, começaram a ser implantados oficialmente, e eles estão na Terra. Junto com isso, está havendo uma reurbanização. Todas aquelas consciências que não seguiram o nível da escola, porque esse planeta é uma escola, como todos os outros, que não seguiu essa escola, vai para outra escola, porque são alunos tipo repetente. Então, eles querem ficar com os alunos que estão passando, que estão de acordo com a escola, etc., que é melhor para todo mundo. Melhor para os repetentes, melhor também para os novos. Então, é o que está acontecendo hoje, essa transmigração também interplanetária de consciências extrafísicas. Não é gente humana, é consciência extrafísica, consciência, como nós chamamos. Agora, isso está prosseguindo. Outra coisa, os cursos vão prosseguir. Isso agora eu não sei quantos séculos nós vamos ter esses cursos. Aí depende de quem é quem. A turma que eu trabalho com eles, que eu vim aqui para trabalhar com isso, é a primeira leva que fez curso intermissivo e completou o curso. A primeira fase, não quer dizer que tem segundo, terceiro, tem muita mais evoluído. Outra coisa, todos esses ensinamentos do curso intermissivo já eram conhecidos pelos evoluciólogos e principalmente pelos serenões há milênios. Mas é que não podia levar isso, porque seria estupro evolutivo levar para o povão. Agora que está chegando ao vulgo, a pessoa vulgar, aquele medíocre, aquele que ainda que não tem muita noção das coisas. Então é justamente a gente aqui. Nós somos essa turma desse primeiro curso intermissivo mais avançado. Agora, é lógico, é isso que cria essa questão. A maioria desse povo aqui tem inteligência superior ao Einstein. Por quê? Tem inteligência prioritária, aquela que é mais importante que as outras. Ela é composta, mais difícil, mais profunda, mais sofisticada. E eles sabem disso e estão trabalhando para a evolução disso. O Einstein ainda tem que fazer curso intermissivo, que ele não fez. Estou dando só um exemplo. E assim estão todos esses filósofos, cientistas convencionais, esse povo tudo estão no buraco. De modo que nós temos que deixar de ser o quê? Topeira. E dar um jeito de ver como é que é a cosmovisão de todo o cosmos que tem aí e evolução que tem nisso. É isso que é o curso intermissivo que nós chamamos de CI. Olha bem. Agora, você quer saber se você fez curso intermissivo? Veja lá a listagem das possibilidades que tem. Olha que às vezes você fez. E vamos estudar. Nós estamos aí para isso. Paulo, aqui. Você falou antes, na resposta do Adélio, que é preciso a gente falar mais sobre o Estado Mundial e esclarecer sobre o Estado Mundial. Quando a gente vai falar sobre esse tema, o que você vê que é prioritário assim, em termos de esclarecimento sobre... Prioritário é falar que o nacionalismo é burrice. Não sou só eu que falo, não. O nacionalismo é combatido há séculos.
mas ninguém leva isso à frente. Então, morrer pela pátria, é a melhor coisa do mundo. Isso é a maior besteira que tem, morrer pela pátria, não existe. Entendeu? Estudo, a gente tem que estudar, esclarecer o povo sobre esse processo. Agora, o Estado Mundial, o que é? É o Estado da fraternidade. Entendeu? Então, tem uma série enorme, um dicionário sobre as consequências do Estado Mundial. É só a pessoa pensar. Mas tem muita coisa ainda para transpor, para, entende, dar um jeito de passar aquele gargalo. E o principal obstáculo hoje seria, se a gente for assim, dar uma aula, seria o quê? O conflito bélico, a religião? Conflito bélico, religião, dinheiro, capitalismo selvagem, homem-bomba, gestante-bomba, bomba atômica, esse predomínio da ditadura dos Estados Unidos sobre os outros países, esse negócio dos Estados Unidos ter dezenas de agências internacionais bélicas em diversos países, está tudo errado. Outra coisa, tem que fortalecer a ONU. O dia que melhorar a ONU, caminha para o Estado Mundial. Agora, eles dão um jeito de dominar, porque eles têm medo da ONU. Os Estados Unidos morre de medo da ONU. Quer dizer, os Estados Unidos não, é o judaísmo. Uma das coisas mais sérias do planeta é o pan-judaísmo, são os judeus. Entendeu? Não é por causa do Hitler que combateu isso, porque todo mundo sempre combateu o judeu. Por quê? Eles não têm pátria, eles não têm nada, eles não pensam nisso, só pensam no dinheiro e neles, mais nada. Então, outra coisa, eles são também da lei de Italião, o princípio italiano. Eles têm vingança, eles não perdoam ninguém. É só vingança, represália, vendetta. Isso é o judeu. Agora veja, isso é do Código de Hammurabi. Tem quanto tempo atrás, tudo atrasado. Então nós temos que viver hoje, tem que dar um jeito. Agora veja, o dia que o capitalismo selvagem cair, a Wall Street ir para o espaço, entende? Tem que acabar a moeda. Vai acabar, isso aí é inevitável. Os judeus também vão acabar, porque acabou com o dinheiro, acabou com o judeu. O pan-judaísmo todo vai por água abaixo. Quem é que segura o dinheiro? Eles, por exemplo, eles dominam as mídias principais, eles dominam Hollywood, eles dominam as coisas, tudo tem judeu no fundo. E outra coisa, o segredo é a alma do negócio, eles não falam isso para ninguém. A terra é dominada pelos judeus. Israel nada mais é do que um novo Estado americano. Eles mandam nos Estados Unidos. Entende? Então, eles também têm que ver isso. Agora, já tem judeu que já viu que isso é um erro. Agora, eles, coitados, é que tem o maior problema. Porque são 5 milênios que são assim. Só que está arraigado demais. É vida após vida, só pensam com o processo do judaísmo, Moisés, Velho Testamento, Talmud, Torá. Então isso é terrível. Como é que fica? A gente entende. Eles têm dificuldade. São inteligentíssimos, mas tudo bicolado. Entendeu? Então, viva o Estado Mundial. Vamos ver o que acontece com ele. Só reforçando, o senhor comenta ali nessa linha que o senhor falou, o Estado Mundial somente será implantado na Terra através da educação geral tecnológica. Essa educação geral tecnológica, pelo que eu entendi que o senhor falou, é a paratecnológica, de certa forma. Não, porque tem que dar um jeito, não, é a tecnológica mesmo, porque tem que dar um jeito de acabar com a guerra. O que faz a guerra hoje? É a tecnologia, é matar os outros, bem matado, rapidinho, sem gastar muito dinheiro. Isso é que é a guerra. Então isso tem que dar um jeito. Deixar de investir. Todos eles, eles estão fazendo o mega colisor lá para examinar o processo da movimentação das partículas atômicas e tudo mais, velocidade, isso, tempo, luz, etc., espaço e tal. Lá no fundo eles estão fazendo isso para quê? Para arranjar alguma arma para matar os outros melhor. Lá no fundo é isso. Por isso é que esses ministérios da guerra dão dinheiro para essas coisas, igual o Pentágono. O Pentágono é o maior para isso. Dão dinheiro para fazer pesquisa para melhorar as armas. Então já fizeram até bomba de nêutron, que mata todo mundo vivo, mas não mata a matéria, a natureza morta fica. Então o Estado Mundial só será implantado quando houver essa reeducação tecnológica. Não tem outro jeito, é a primeira que tem que admitir, que a tecnologia tem que melhorar, não pode ficar assim desse jeito, só pensar em arma. Se gasta mais dinheiro do que tudo. O que nós precisamos mais é educar o povo, mas através de esclarecimento. Não é essa educação que tem no Brasil, que é o Ministério da Deseducação.
O povo aí não sabe nem ler direito. Você dá uma frase para o cara e não sabe interpretar a frase. O menino aí sai da escola e está analfabeto do mesmo jeito, está cheio de analfabeto. Saiu da escola com diploma, analfabeto com diploma. O Brasil está assim, ó. Como é que fica? Isso tudo tem que melhorar a educação. E isso aí, é preciso de tecnologia. É isso. Esse negócio de computador e internet ainda não resolveu, não. Vamos ver se essas coisas melhoram. Por enquanto, é danado. Agora, gente, eu desejo, então, a todos que a gente vai estudar bastante o Estado Mundial e caminhar para isso. E desejo a você, mas sem verbetes que você deve fazer para nós. Eu peço a você para ajeitar e acertar e ajudar a Bárbara para os sem verbetes dela, que ela é fora de série. Ela é ótima para... Você viu, né? Como é que é ótima aí, ó. Ela parece que foi locutora igual eu, fora de série. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações para a tertúlia de hoje foram 51 assinaturas. Perdão. O livro de presença, 20 perguntas presenciais e 35 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Tony, curso Autenticidade Consciencial. Rosa, curso Professor Valdo. Cíntia, palestras gratuitas IPC. Nazaré, acoplamentário. Fabiana, curso Aplicação da Invexis. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todos vocês, os teletertulianos, a participar do curso Autenticidade Consciencial, que vai ser realizado aqui no CAEC nos dias 26 e 27 de janeiro. E o objetivo desse curso é a gente trabalhar através de campos, exercícios e dinâmicas com a auto-autenticidade, ou seja, a autenticidade da pessoa consigo mesma, com a interautenticidade, quer dizer, a autenticidade da pessoa com as demais pessoas, com os alunos entre si, e com a autenticidade perante a multidimensionalidade, ou seja, perante os amparadores e a equipe extrafísica, tá bom? É um curso sem pré-requisito, nós teremos vagas limitadas e todos vocês estão convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Vocês estão lembrando que a próxima semana é a Semana da Escrita? É do dia 11 a dia 20 agora de janeiro. Então, essa semana ela vai iniciar com o acoplamentário, que começa agora nessa sexta-feira, cujo tema é a escrita conscienciológica, e vai encerrar, depois tem várias atividades, vocês peguem aí o prospecto que está lá fora, e vai se encerrar com o curso do professor Valdo Vieira, que é o curso avançado de redação conscienciológica. Esse curso vai ser no dia 20 de janeiro, ele vai ser das 8 às 10h30, depois de 11 às 15h30. Tem uma taxa simbólica de R$30, portanto, temos que fazer as inscrições lá na secretaria do CAEC, na recepção do CAEC. Por quê? Porque esse curso vai ser aqui no tertuliário. Porque esse curso, ele vai distribuir a cada participante um kit contendo 3 verbetes do dicionário de argumentos da Conscienciologia e planilhas de dissecção estatística redacional elaboradas por ele. O curso vai tratar de técnicas aplicadas pelo professor Valdo Vieira para escrever e para analisar a produção conscienciográfica pessoal, né? E com certeza ele vai falar bastante das pensatas, né? Que é a nossa última verdade relativa de ponta aí. Então a gente aguarda todos vocês. Não esqueçam de fazer suas inscrições lá na recepção do CAE. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida para a primeira palestra gratuita do ano, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 10, das 19 horas às 21 horas. O tema da palestra de amanhã é Paz e Universalismo. Venham assistir a palestra, chamem familiares, amigos. Às vezes você vai ajudar um intermissivista ou nublado. Então, o endereço do IPC é Rua Rui Barbosa, número 820, sala 804. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida você para o curso acoplamentário, que é um laboratório grupal e multidimensional tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Neste mês ocorrerá em 2 edições. A primeira edição é essa que a professora Rosa acabou de divulgar, que é do dia 11 ao dia 13 de janeiro,
cuja temática é a escrita conscienciológica, e os EPICONs são Moacir Gonçalves e Kátia Aracaki. No próximo final de semana, depois desse acoplamentário, ocorrerá o segundo acoplamentário, a segunda edição, dos dias 18 a 19, 18 e 19, com uma programação e um horário diferenciado, são apenas 2 dias, é uma programação diferenciada. A temática é pacificação íntima, e os EPICONs são Félix Wong, Luiz Gonçalves e Ana Luísa Rezende. Obrigado, boa tarde. Jovens, adultos jovens e todas as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a técnica da INVEX e, mais do que isso, verificar a sua aplicação no dia a dia, nós estamos convidando para participar do curso Aplicação da INVEX. A Bárbara mencionou agora há pouco que um dos pontos que ajudou a fazer a Recim foi justamente um curso na Sinvex. Então, a Sinvex chama todas as pessoas interessadas para participarem do curso Abordagem Prática da INVEX e Estudo de Casos e Debates. Será do dia 24 ao dia 27 de janeiro, na sala da CIP, no Discernimento, no horário das 3 às 20 horas. Qual que é o objetivo desse curso? Analisar de forma prática aonde eu estou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, trilhar objetivos e metas coerentes e lógicas. Estamos aguardando vocês, então, do dia 24 a 27. Para mais informações, www.sinvex.org. Obrigada. O verbete da manhã é exuberância na terceira idade. Especialidade temperamentologia. Autora, professora Jacinta Santos. Obrigada e boa tarde a todos.